Eliseu não era rei, sacerdote ou guerreiro. Era apenas um lavrador. Mas sua história foi marcada por milagres que desafiaram a lógica, confrontos que estremeceram nações e uma fé que transformou o impossível em realidade. Imagine viver em uma terra onde o sol queimava a pele, o povo oscilava entre o Deus de Israel e ídolos estrangeiros, e onde profetas eram caçados como criminosos. Foi nesse cenário que surgiu Eliseu, um homem comum, mas chamado por Deus para carregar o manto de um dos maiores profetas da história, Elias. Não estamos falando apenas de uma troca de liderança espiritual, mas de uma das transições mais poderosas da Bíblia, marcada por fogo do céu, divisão das águas e um pedido ousado: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9, Eliseu herdou mais do que um manto. Ele recebeu um chamado para continuar um ministério de confronto, milagres, justiça e compaixão. Se você já ouviu falar de milagres, prepare-se para ir além. A vida de Eliseu nos mostra que o poder de Deus não tem limite, e pode se manifestar até nos detalhes mais simples do cotidiano. Comente aqui, qual foi o milagre mais impactante que você já leu ou ouviu na Bíblia? E se inscreva no canal para que juntos possamos levar a palavra de Deus e a fé a muitos corações sedentos. Agora, vamos voltar no tempo e conhecer o contexto espiritual e cultural que moldou a vida desse profeta, e como um simples agricultor foi chamado para desafiar reis, abrir rios e curar leprosos, com fé, coragem e total dependência de Deus. Em meio ao calor escaldante das terras de Abel-Meolá, um jovem trabalhador labutava sob o peso do arado. Seus braços estavam marcados pelo esforço, suas vestes cobertas de pó, e seu rosto suado refletia a dignidade dos que vivem do próprio suor. Eliseu era o nome dele. Filho de Safate, fazia parte de uma família que cultivava a terra com afinco e fé, vivendo daquilo que ela devolvia em resposta ao trabalho incansável. A vida no norte de Israel naquele tempo era simples, mas cheia de tensão espiritual. O povo oscilava entre o culto ao Deus de Israel e a sedução dos deuses pagãos promovidos pelos reis e pela temida rainha Jezabel. A fé verdadeira estava em crise. Profetas do Senhor eram perseguidos, escondidos em cavernas, e a idolatria se espalhava como praga. Foi nesse contexto sombrio que Elias, o profeta mais temido e respeitado de sua geração, apareceu na vida de Eliseu. O encontro não veio precedido de palavras ou promessas. Elias simplesmente se aproximou, olhou nos olhos daquele jovem trabalhador e lançou sobre ele o seu manto. O gesto, à primeira vista silencioso, carregava um peso espiritual imensurável. Na cultura hebraica, o manto de um profeta era símbolo de sua autoridade, sua missão, sua ligação com o céu. Jogar esse manto sobre alguém era como dizer: Deus te escolheu para continuar o que comecei. Eliseu compreendeu de imediato. Ele não pediu sinais, não pediu confirmação, não hesitou. Correu atrás de Elias, e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 20, Elias respondeu com firmeza, como se dissesse: a escolha é sua. Eu não te obrigo. Mas o chamado é real. O que Eliseu fez em seguida foi tão simbólico quanto radical. Matou os bois com os quais arava a terra, quebrou o arado e usou a madeira para fazer fogo e preparar uma refeição de despedida para o povo. Aquilo não era só uma festa, era uma ruptura definitiva com o passado. Não haveria retorno. Eliseu queimou seu plano B naquele dia, ele deixou tudo para trás: sua terra, sua segurança, sua família, sua profissão. Não por emoção, mas por convicção. Porque quando Deus chama de verdade, até o chão firme se torna areia perto da promessa. Não há registro de Eliseu questionando Deus. Mas é possível imaginar o turbilhão interior: será que estou pronto para isso? E se eu falhar? Como um simples agricultor pode substituir o maior profeta de Israel? Mas a fé não exige que estejamos prontos. Exige apenas que respondamos ao chamado. Eliseu passou a seguir Elias como discípulo. Não começou operando milagres, mas servindo, ouvindo, observando. Como se dissesse: antes de falar por Deus, eu quero aprender a ouvir sua voz. Esse início revela muito sobre o caráter de Eliseu. Humildade, obediência, coragem e compromisso total. Ele não buscava poder, mas propósito. E esse é o solo onde a verdadeira autoridade espiritual nasce. Quantas vezes nós somos chamados por Deus, não com mantos,
mas com convites sutis. Um versículo que toca, uma oração que mexe, uma palavra que inquieta. E quantas vezes hesitamos, porque ainda temos bois e arados nos prendendo ao que é confortável. Você estaria disposto a queimar seus arados, se entendesse que Deus tem algo maior te esperando? A jornada de Eliseu ao lado de Elias não foi feita de glória imediata. Durante anos, o jovem discípulo caminhou atrás de seu mestre, aprendendo em silêncio, carregando encargos, observando milagres e discernindo o coração de um verdadeiro homem de Deus. Era uma escola espiritual intensa, onde o currículo não era feito de livros, mas de vida, oração e obediência. Naquele tempo, os profetas não eram apenas mensageiros, eram colunas vivas entre Deus e o povo, carregando o peso da intercessão, da denúncia e da esperança. Elias, com seu espírito indomável, enfrentava reis e multidões, mas também se escondia em cavernas, chorava de cansaço e orava por morte. Eliseu viu tudo isso. Viu o poder, mas também a vulnerabilidade. E nisso, aprendeu mais do que qualquer ensinamento verbal poderia transmitir. A Bíblia não revela todos os detalhes desse período de discipulado, mas os frutos se tornam claros mais à frente. Eliseu absorveu a essência da missão profética, não apenas realizar milagres, mas carregar o peso da voz de Deus entre os homens. Ele entendeu que um verdadeiro profeta não busca ser visto, mas ser fiel. Até que chegou o dia em que tudo mudaria. Elias, já ciente de que sua missão terrena estava chegando ao fim, iniciou uma jornada final. Passou por Gilgal, Betel, Jericó e, por fim, chegou ao Jordão. Em cada parada, Elias dizia a Eliseu: "Fica aqui, porque o Senhor me enviou a outro lugar." Mas Eliseu, com firmeza e reverência, respondia sempre a mesma coisa: "Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei." Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 2, era mais que lealdade. Era propósito. Eliseu sabia que aquele momento carregava algo maior, uma transição espiritual, um encerramento e um recomeço. Chegando às margens do Jordão, Elias pegou seu manto e feriu as águas, que se abriram, permitindo que ambos passassem a pé enxuto. A cena lembrava os dias de Moisés e Josué, marcando que Deus estava presente naquela geração como estivera na anterior. Do outro lado do rio, Elias olhou para Eliseu com olhos que já enxergavam o céu. "Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti." Sem hesitar, Eliseu respondeu: "Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim." Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9, esse pedido não era por status ou poder. A expressão porção dobrada era usada na tradição hebraica para o filho primogênito, que recebia o dobro da herança e da responsabilidade. Eliseu não queria ser maior que Elias, queria estar à altura do peso que viria. Elias então o advertiu: "Dura coisa pediste. Mas, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará." Naquele momento, um redemoinho de fogo surgiu, cavalos flamejantes separaram os dois, e Elias foi elevado aos céus. Eliseu viu tudo. E gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros." Era a despedida de um mestre. Mas também o selo de um chamado. Eliseu rasgou suas vestes, um símbolo de luto, mas também de ruptura. O que era antigo havia passado. Ele agora vestia o manto de Elias, não apenas sobre os ombros, mas sobre a alma. Era o novo profeta de Israel. Com o manto nas mãos, ele voltou ao Jordão. As águas estavam ali novamente, como uma barreira. Mas dessa vez, era Eliseu quem carregava a promessa. Ele golpeou as águas e disse: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" E o rio se abriu. A mesma fé. O mesmo Deus. Mas agora, através de novas mãos, um novo coração, uma nova voz. Os filhos dos profetas, que observavam de longe, reconheceram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Esse capítulo da vida de Eliseu nos ensina que toda autoridade espiritual verdadeira é precedida por um tempo de serviço silencioso, fidelidade no anonimato e compromisso total com Deus. O poder não está em pedir milagres, mas em assumir o manto com temor e responsabilidade. E você? Estaria disposto a seguir por anos em silêncio, apenas aprendendo, até que Deus te confie algo grande? O manto estava sobre seus ombros. As águas do Jordão já haviam se aberto por suas mãos. Os olhos dos filhos dos profetas estavam sobre ele, mas Eliseu sabia:
O verdadeiro reconhecimento não vem do aplauso dos homens, mas da fidelidade a Deus. Logo após assumir seu ministério, Eliseu seguiu para Jericó, uma cidade marcada pela história, mas ferida por uma maldição antiga. O povo o recebeu com respeito, mas também com preocupação. A cidade era bela por fora, mas sofria por dentro, as águas eram impuras, e a terra se tornará estéril. Em tempos de agricultura e subsistência, isso não era apenas um problema técnico, era uma sentença de morte silenciosa. Eliseu, sensível à dor do povo, não apenas ouviu, mas agiu. Pediu um prato novo com sal e caminhou até a fonte da água. Ali, diante de todos, declarou com autoridade: assim diz o Senhor, curei estas águas, delas não procederá mais morte nem esterilidade. E as águas, de fato, foram purificadas. Não foi o sal. Não foi o prato. Foi a palavra de Deus liberada por um homem que sabia quem o havia chamado. Aquele milagre não apenas curou a terra, mas também restaurou a confiança do povo no Deus de Israel, mostrando que a nova geração de profetas estava viva e atuante. Mas nem todos olhavam para Eliseu com reverência. Quando se aproximava de Betel, um grupo de jovens saiu da cidade e começou a zombar dele, gritando: sobe, careca! Sobe, careca! A zombaria não era apenas infantil. Era um desprezo público à autoridade profética, uma ironia em relação à ascensão de Elias, e talvez até um insulto direto à aparência física de Eliseu. Em resposta, o profeta os amaldiçoou em nome do Senhor, e 2 ursas saíram do bosque, atacando 42 deles. O episódio é duro. Choca. Mas não se trata de vingança pessoal. Trata-se de defesa da honra do chamado profético e do temor de Deus, algo que estava se perdendo entre o povo. Deus não tolerava escárnio contra aquilo que era sagrado. Seguindo seu ministério, Eliseu retorna a Sunem, onde encontra uma mulher generosa e piedosa. Ela oferece hospitalidade constante ao profeta, construindo até um pequeno quarto em sua casa para que ele descansasse quando passasse por ali. Em retribuição, Eliseu profetiza que ela teria um filho, mesmo sendo estéril. A promessa se cumpre. O menino nasce. Mas anos depois, enquanto trabalhava no campo, ele sente uma dor de cabeça súbita e morre nos braços da mãe. A alegria se transforma em luto. Mas a mulher, marcada por fé e esperança, não aceita a morte como fim. Ela sela o quarto onde o filho jazia, monta um jumento e parte em busca de Eliseu. Quando o profeta a vê de longe, entende que algo grave havia acontecido. Vai com ela até sua casa, entra no quarto, sozinho, se deita sobre o menino, olhos nos olhos, boca na boca, mãos sobre mãos, e ora com intensidade. Aos poucos, o corpo da criança aquece. Eliseu se levanta, caminha, volta, ora de novo. Até que o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. A vida retorna. A ressurreição do filho da sunamita não foi apenas um milagre. Foi um retrato do Deus que ouve, que se importa e que restaura. O menino não reviveu apenas por causa do poder profético, mas por causa da fé inabalável de uma mãe que se recusou a desistir. Eliseu seguiu sua jornada. Certa vez, durante um período de fome, ele estava com os discípulos quando prepararam um ensopado com ervas do campo. Sem saber, incluíram uma planta venenosa. Ao provarem, perceberam o perigo: homem de Deus, a morte está na panela. Eliseu, sem pânico, pediu um punhado de farinha e o lançou no caldeirão. A comida foi purificada. O veneno se tornou alimento. A fome se tornou sustento. Um milagre aparentemente pequeno, mas carregado de significado. Deus se importa com o detalhe da sobrevivência de seus servos. E ainda houve o dia em que apenas 20 pães de cevada foram apresentados para alimentar 100 homens. Eliseu ordenou que fossem servidos. E eles comeram e ainda sobrou, um eco do que Jesus faria séculos depois com pães e peixes. Esses primeiros milagres não tinham palco, multidões ou reis. Mas tinham essência. Eles revelam um profeta que não buscava glória, mas solução. Não buscava espetáculo, mas alívio. Eliseu havia assumido o manto de Elias. Mas sua missão era diferente. Elias confrontava. Eliseu restaurava. Ambos, no entanto, eram instrumentos de um Deus que age com justiça e misericórdia, e que, através de seus servos, muda a realidade do mundo com uma palavra, um toque, um gesto. O tempo avançava, e Eliseu já não era mais visto como apenas o sucessor de Elias.
Agora, ele era reconhecido como profeta de Israel, um homem cuja conexão com o céu afetava decisões políticas, estratégias militares e o destino de nações inteiras. As fronteiras de Israel estavam ameaçadas pelo avanço da Síria. O rei sírio, frustrado por diversas emboscadas falhadas contra Israel, começou a desconfiar de traição entre seus próprios homens. Era como se alguém estivesse antecipando todos os seus movimentos. Mas a resposta que recebeu foi surpreendente. Um de seus oficiais disse: "Não é nenhum de nós, ó rei. Mas é Eliseu, o profeta que está em Israel, quem revela ao rei de Israel até as palavras que falas no teu quarto de dormir." Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 12, Eliseu não era um espião. Era um homem que andava em sintonia com o Espírito de Deus. Suas revelações não vinham de informantes, mas do céu. O invisível era para ele tão real quanto o palpável. O rei da Síria, tomado por fúria e medo, ordenou que Eliseu fosse capturado. Enviou um grande exército para cercar a cidade de Dotã, onde o profeta estava hospedado. Durante a noite, os soldados ocuparam os arredores com cavalos, carros e homens armados. O cerco era silencioso, mas letal. Pela manhã, o servo de Eliseu despertou primeiro. Ao sair, viu a cidade cercada. O pavor tomou conta dele. Correu para seu senhor e exclamou: "Ai, meu senhor! Que faremos?" Mas Eliseu, calmo, com os olhos fixos não no que o cercava, mas no que o sustentava, respondeu com serenidade: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 16, e então, Eliseu orou: "Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja." Naquele instante, os olhos espirituais do servo foram abertos. O medo cedeu lugar ao espanto. Ao redor da cidade, nas montanhas, um exército celestial estava posicionado. Carros e cavalos de fogo cercavam Eliseu. O que era invisível agora se tornava evidente. O céu estava em guerra, e Eliseu não estava só. Com essa certeza, Eliseu deu mais um passo ousado. Orou novamente, mas agora, pedindo que os olhos do exército inimigo fossem fechados. E assim aconteceu, os soldados sírios foram tomados por cegueira. Com tranquilidade, Eliseu os conduziu, sem violência, até Samaria, capital de Israel. Ali, diante do rei de Israel, os inimigos estavam vulneráveis. O rei, confuso, perguntou a Eliseu se deveria matá-los. Mas a resposta do profeta foi outra aula de sabedoria espiritual e moral. Dás morte àqueles que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Dá-lhes pão e água, para que comam e bebam, e voltem ao seu senhor. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 22, a ordem foi obedecida. Os soldados foram alimentados, honrados e enviados de volta. A reação não foi previsível. A Síria suspendeu as incursões contra Israel por um tempo. Um gesto de misericórdia teve mais efeito do que a espada. Essa história revela a verdadeira natureza do poder profético. Eliseu não era apenas um homem de milagres, era um homem de discernimento, compaixão e estratégia espiritual. Ele entendia que os combates mais decisivos não se vencem com força, mas com revelação. Enquanto o mundo via exércitos, Eliseu via anjos. Onde outros viam ameaça, ele via oportunidade para que o nome de Deus fosse glorificado, não com destruição, mas com sabedoria e misericórdia. Essa guerra invisível continua. Nem todo cerco que enfrentamos é físico. Nem toda batalha é visível. Mas a realidade espiritual é mais poderosa que o medo, mais presente que a ameaça, e mais viva do que os olhos podem ver. Eliseu nos ensina que quem anda com Deus nunca está sozinho, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Nem sempre os milagres de Deus tocam apenas os filhos de Israel. Às vezes, eles cruzam fronteiras, desmontam preconceitos e quebram estruturas de orgulho enraizadas em corações distantes. Foi assim com Naamã, comandante do exército da Síria, um homem poderoso, respeitado, vitorioso, mas leproso. A lepra, naquela época, era mais do que uma doença física. Era uma sentença de isolamento. Um fardo de vergonha. E, nesse caso, uma humilhação escondida sob a armadura de um general. Naamã, mesmo com todo o seu prestígio, carregava no corpo uma marca que nem seu status podia apagar. A esperança veio de onde menos se esperava. Uma menina israelita, levada cativa durante uma incursão militar,
servindo como escrava na casa dele. Mesmo longe de sua terra, ela não perdeu a fé. E disse à esposa de Naamã: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A palavra chegou até Naamã, que partiu imediatamente rumo a Israel, levando consigo uma comitiva imponente, cartas de recomendação do rei da Síria, prata, ouro e roupas finas. Mas sua cura não seria comprada. Seria conquistada através de algo que ele não esperava precisar: humildade. Ao chegar em Samaria, Naamã esperava um espetáculo, talvez rituais, palavras solenes, um profeta imponente. Mas Eliseu nem sequer saiu de casa. Enviou um mensageiro com uma instrução direta: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. Simples, direto e ofensivo para alguém como Naamã. Indignado, ele disse: por acaso não são os rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Naamã virou as costas. Estava pronto para ir embora, ainda coberto pela lepra e pelo orgulho. Mas seus servos, com sensatez, o convenceram: se o profeta te pedisse algo difícil, você não faria? Por que não tentar algo tão simples? Naamã cedeu. Desceu até o Jordão e se mergulhou. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, e na 7ª vez, emergiu limpo. A carne, antes corroída, tornou-se como a de uma criança. A cura foi completa. Mas algo maior havia sido restaurado: o coração de Naamã. Ele voltou a Eliseu, desta vez não como comandante, mas como servo. Declarou que não havia outro Deus senão o de Israel. Ofereceu presentes, e Eliseu recusou. Porque o milagre não estava à venda. Mas essa história não termina aí. Geazi, servo de Eliseu, viu os tesouros recusados e não conseguiu resistir à tentação. Movido pela ganância, correu atrás de Naamã com uma mentira: meu senhor mandou dizer que vieram 2 profetas de longe e que precisa de um talento de prata e 2 mudas de roupa. Naamã, grato e sem suspeitar, entregou o que Geazi pediu, e ainda mandou servos para carregar os bens. Geazi escondeu tudo e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Mas Eliseu, com olhos treinados pelo Espírito, sabia. Confrontou seu servo com uma pergunta que cortava a alma: por acaso meu coração não estava contigo quando aquele homem desceu do seu carro para te encontrar? É tempo de receber prata, roupas, vinhas, rebanhos, servos. A consequência foi imediata. Eliseu declarou que a lepra de Naamã se apegaria a Geazi, e assim foi. Geazi saiu da presença do profeta leproso, branco como a neve. O contraste é marcante: um general estrangeiro, orgulhoso, foi curado pela fé e humildade. Um servo israelita, próximo ao profeta, foi corrompido pela mentira e pela cobiça. O episódio ensina que não basta estar perto de homens de Deus, é preciso ter o coração alinhado com o céu. Geazi presenciou milagres, mas não foi transformado. Já Naamã, vindo de longe, encontrou em Deus não apenas a cura do corpo, mas a salvação da alma. Eliseu seguiu firme, inabalável, atento às armadilhas que rondam mesmo os mais próximos. Seu ministério não era apenas operar milagres, mas também conduzir o povo à retidão, à verdade e à fidelidade a Deus. A trajetória de Eliseu se estendeu por décadas. Seu nome tornou-se sinônimo de esperança em tempos de fome, de justiça diante da opressão e de socorro nos momentos em que a fé do povo vacilava. Mesmo envelhecido, sua presença inspirava reverência, e sua palavra continuava moldando os rumos de reis e nações. Durante os anos finais de seu ministério, Eliseu não perdeu o vigor espiritual. Continuou realizando milagres, alguns grandiosos, outros simples, mas todos carregados do mesmo princípio: Deus cuida do seu povo em cada detalhe. Num tempo de escassez, novamente a fome assolava a terra. Em uma ocasião, um grupo de profetas preparava uma refeição coletiva, mas, sem saber, colheram ervas venenosas. Ao perceber o perigo, Eliseu agiu com calma. Pediu farinha, lançou-a na panela e declarou que estava curada. O alimento foi salvo. Vidas foram preservadas. Em outro momento, diante de uma multidão faminta, apenas 20 pães estavam disponíveis para 100 homens. Eliseu, confiante, mandou servir. O alimento se multiplicou. Todos comeram e ainda sobrou.
O eco do que Cristo faria no futuro já ressoava pelas mãos daquele profeta. Mas a maior prova do impacto de Eliseu viria depois de sua morte. O tempo passou. O corpo do profeta foi enterrado. Israel ainda enfrentava invasões e ameaças constantes. Certa vez, enquanto soldados enterravam um homem nas proximidades do túmulo de Eliseu, foram surpreendidos por um bando de invasores moabitas. No desespero, lançaram apressadamente o corpo na cova do profeta, e ao tocar nos ossos de Eliseu, o morto reviveu. Um homem voltou à vida pelo poder que ainda residia nos ossos de um servo de Deus. Esse milagre póstumo não foi casualidade. Foi um selo divino sobre a vida de Eliseu. A prova de que o poder de Deus não se limita ao tempo, nem à vida física. O mesmo Deus que havia feito milagres através dele em vida, continuava agindo até depois da sua morte. O legado de Eliseu não está apenas nos milagres, mas na forma como ele os viveu, com humildade, com compaixão, com coragem e com uma fé inabalável. Ele não buscava glória para si. Ele vivia para que Deus fosse visto, ouvido e temido. Seu ministério foi construído em silêncio antes de florescer em poder. Foi sustentado pela obediência antes de ser adornado com sinais. Foi forjado no serviço antes de ser lembrado pela autoridade. Eliseu nos lembra que a verdadeira grandeza não está no que fazemos diante dos outros, mas no que cultivamos diante de Deus. E que a fidelidade no comum precede os milagres no extraordinário. Ele não fundou impérios, não escreveu livros, não construiu templos. Mas deixou marcas eternas em corações, cidades, reis e nações. E mesmo quando partiu, o que ele carregava de Deus ainda ressuscitava mortos. E você? Que legado espiritual está construindo com a sua vida? O que das suas atitudes permanecerá quando você não estiver mais presente? Conclusão e chamada à ação. A vida de Eliseu nos mostra que Deus não escolhe os mais capacitados, ele capacita os que estão dispostos a obedecer. Eliseu era um lavrador comum, mas quando o manto caiu sobre ele, sua resposta foi total. Deus ainda chama pessoas assim. Gente que esteja disposta a queimar os arados, a abandonar o conforto, a seguir em fé, mesmo sem ver o fim do caminho. A fé de Eliseu atravessou cercos militares, crises econômicas, guerras e até a morte. Porque não era dele, era do Deus que o sustentava. Se você deseja viver uma fé que transforma, que toca vidas e deixa marcas eternas, comece onde Eliseu começou, em obediência, humildade e entrega. Tome uma decisão espiritual hoje, busque a Deus com intensidade. Sirva com fidelidade, mesmo quando ninguém estiver vendo. E não tenha medo de pedir uma porção dobrada, porque o mesmo Espírito que agiu em Eliseu, ainda se move hoje. Que essa história te inspire a viver com propósito, a caminhar com fé, e a carregar sobre seus ombros o que Deus está te confiando. E se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo e ajude a palavra a alcançar outros corações. Que Deus te abençoe poderosamente.